Se você acredita que não pode viver sem a pessoa amada e só de pensar na ideia de deixar de ter o amor do outro, entra em desespero e já sente aquele abalo na sua individualidade e na sua autoconfiança. Para, bebê! Eu acho que isso está muito longe de ser amor. Isso é dependência afetiva. Eu acho que está na hora da gente entender essa dependência que faz de você uma pessoa insegura e que não consegue se sentir completa e em paz com os seus relacionamentos. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como descobrir se você é um dependente afetivo. Se você ainda não assistiu, você assiste depois. O link eu vou deixar ou no final desse vídeo, na descrição, em algum lugar. Mas é que tem tanta gente me escrevendo ainda com dúvidas sobre esse tema que eu acho que a gente precisa conversar alguns pontos para você entender como é que funciona essa tal de dependência afetiva. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não dou de forma nenhuma aquelas fórmulas mágicas para resolver os problemas afetivos de ninguém. Eu sempre acredito que cada solução ou caminho que você seguir e como você vai fazer para seguir não podem ser caminhos construídos por outras pessoas que estão vendo sua situação de fora. As saídas para os seus impasses psicológicos e emocionais precisam sempre ser construídas por você, que é quem realmente está vivendo o problema e sabe o que está sentindo. Isso nada mais é do que tomar o controle da sua vida e saber lidar melhor com qualquer tipo de situação. Por isso, nesse vídeo, eu quero que você entenda o problema que você está vivendo, saiba como ele se formou e por que ele existe dentro de você. Isso certamente vai te dar as ferramentas para que você construa as suas próprias saídas desse labirinto chamado dependência afetiva. Então, bora lá, me acompanha nesse raciocínio. Dizer que a nossa vida afetiva é marcada de um jeito bem forte pela relação que a gente teve com os nossos pais ou com quem cuidou da gente quando a gente ainda era bebê, não é dizer nada de novo. Até porque é o seguinte, se desde muito cedo faltou atenção, carinho ou cuidado, é muito provável que na vida adulta você acabe buscando nas pessoas pelas quais você se apaixona tapar esse buraco emocional, essa ferida que ficou aberta e que sangra sem parar. E o mesmo vai valer para quem teve excesso de atenção e foi criado ou criada como um reizinho que nunca passou por nenhuma privação emocional na vida. Esse tipo de pessoa, do mesmo jeito, quando chega na vida adulta, vai tentar manter esse excesso na forma de uma dependência afetiva e vai viver o abandono como algo insuportável e inadmissível. Para, bebê! Na vida, a gente vai ser muitas vezes abandonado e também vai abandonar outras tantas vezes. E por isso, a gente precisa ter maturidade e aprender a viver isso. Tá, beleza, tá tudo muito bonitinho na teoria, mas como é que eu posso criar a minha própria mudança interior e parar de estragar a minha vida e os meus relacionamentos com tanta dependência que eu sinto e que não passa? O primeiro passo é entender que existe uma grande diferença entre precisar ou sentir falta. Quando a gente mistura dentro da gente esses dois conceitos, precisar ou sentir falta, e não sabe a diferença, a gente acaba se tornando refém da gente mesmo. Entra num círculo vicioso e não consegue se libertar da dependência afetiva porque não consegue saber o que você de fato precisa ou de fato sente falta. E é nesse momento que você começa a esperar que os outros tapem os buracos das suas necessidades emocionais. Ué, mas precisar e ter falta não é a mesma coisa? Não é não, senhor. E eu vou explicar de um jeito mais concreto para você entender e dar uma virada na sua vida emocional, separando esses conceitos que parecem tão simples. Por exemplo, todos nós precisamos respirar. A gente precisa de ar
para nos mantermos vivos. Todo mundo concorda com isso, não é verdade? Isso é uma experiência de precisar de alguma coisa. A gente precisa respirar. E quando eu preciso de uma coisa que é natural na vida, como respirar, e sim, precisar de amor é tão natural quanto precisar respirar. Isso não é algo que preocupa ou estressa a gente. Perceba que você nesse momento está respirando, não porque você quer, mas porque você precisa. E você vive esse fato de respirar sem nem se dar conta. Você não passa a vida pensando que vai faltar ar. Você simplesmente respira e vive com a naturalidade de quem nem percebe que precisa disso. Mas acredite, bebê, desde que cortaram o seu cordão umbilical, você precisa respirar sim, senão você morre. Ou seja, a experiência de precisar de alguma coisa é uma experiência tranquila, porque, pegando o nosso exemplo, eu sei que existe ar disponível e sei também que eu tenho pulmões capazes de pegar esse ar que eu preciso. Ou seja, mesmo sem perceber, eu tenho a capacidade autônoma de satisfazer essa necessidade. Agora, vamos tentar entender a diferença entre precisar e sentir falta. Para isso, imagine que alguém vem e cobre a sua cabeça com um saco plástico. Tem gente que tem agonia só de pensar nessa ideia do saco plástico que eu falei. É normal sentir isso, até porque numa situação dessas, você vai experimentar o que é ter falta de alguma coisa que é capaz de lhe destruir. No caso, falta de ar. Isso é sentir falta de alguma coisa e é algo naturalmente estressante, porque sentir falta remete à sensação de eu não vou viver sem isso, eu vou morrer. E no caso do oxigênio, você morre mesmo, em poucos minutos inclusive. Dito isso, agora eu posso explicar que existem duas maneiras de entender e vivenciar psicologicamente essa experiência de sentir falta de alguma coisa. Pegando esse exemplo da pessoa que colocou um saco de plástico na sua cabeça, perceba que essa privação é algo exterior, algo que lhe é imposto por alguém. O problema está fora de mim. A segunda maneira de perceber essa mesma experiência é pensar: algo está errado comigo. Os meus pulmões estão falhando e é por isso que eu perdi minha capacidade de respirar. Nesse caso, eu sou o problema. O problema está em mim. Se você entender a situação dessa segunda forma, sua vida será um eterno estresse, porque você vai sempre sentir medo de ter falta de ar, porque os seus pulmões têm algum problema na sua cabeça. E aí eu me torno dependente de sempre estar perto de alguém, ou de algum hospital, ou de algum tubo de oxigênio, porque eu sempre vou acreditar que a qualquer momento eu não vou dar conta de respirar sozinho. Que tem algo em mim que pode fazer com que o ar me falte. Olha que horror! Agora, com essa ideia, vamos aplicar na vida amorosa da gente, que funciona do mesmo jeitinho. A gente precisa de afeto, de atenção, de sermos reconhecidos, escutados, de sermos cuidados. Desde que a gente nasce é assim. E a gente precisa dessa troca afetiva tanto quanto de ar. Eu já mostrei aqui no canal as pesquisas de um psicanalista austríaco chamado René Spitz. Ele conseguiu comprovar que crianças que não são amadas morrem, mesmo tendo todas as necessidades básicas, como troca de fralda, comida, aquecimento. Mesmo com tudo isso ao redor, se elas não tiverem o amor, o aconchego, o abraço, elas morrem. Morrem mesmo. Pois bem, pessoas com dependência afetiva sabem que precisam de amor, mas pensam que se a pessoa amada as deixar, ou seja, se elas entrarem no estado de sentir falta daquilo que precisam, elas não vão conseguir suportar, vão morrer de dor. E vão acreditar que a falta é causada por uma deficiência que existe nelas mesmas. Todos nós precisamos de amor, mas ter falta de amor é uma questão externa e não interna a mim.
Eu preciso de ar para viver, mas se o lugar onde eu estou tem um ar muito tóxico, poluído ou venenoso, eu vou começar a sentir falta de ar. Então eu saio e vou buscar puro. Entenda que o ar poluído é como o amor venenoso ou quando eu me apaixono por alguém que não me quer. E isso não acontece por causa de alguma deficiência minha ou em mim. O outro pode simplesmente não me querer por questões dele. Então, está na hora de entender que quando eu preciso do amor de alguém e sinto falta disso, essa falta é externa a mim. Essa falta diz respeito a questões, gostos, a coisas da vida do outro que necessariamente eu não preciso viver como uma rejeição ou como um abandono. E por mais que isso me doa, por mais que seja asfixiante, eu tenho a capacidade para amar e ser amado por outras pessoas. Nós precisamos de amor, mas não daquele amor especificamente, não daquela pessoa em particular, porque a minha capacidade de trocar amor, de dar e receber, é minha. Eu não pertenço ao outro. Os meus sentimentos são meus por mais que eu ame. Do mesmo modo que os meus pulmões são meus e por mais que eu goste do lugar onde eu estou, eu posso ir tranquilamente e respirar outros ares se eu achar que o ar de um determinado ambiente não está bom para mim. Viver a dependência afetiva é permitir que uma outra pessoa coloque um saco plástico na sua cabeça e lhe asfixie. E você vai viver pensando que o problema dessa asfixia é porque você tem pulmões doentes. E não é. Quando uma pessoa não lhe quer, o problema não é seu, nem é você. O problema é do outro. Como quando você não quer alguém, necessariamente o problema não está no outro. O outro pode até ser uma pessoa maravilhosa, mas o meu querer me pertence. O meu querer diz respeito às minhas questões. Então, quando o outro não me quer, diz respeito às questões dele. Compreende? E eu vou repetir. O amor está em muitos lugares e em diferentes pessoas. Depois da internet, há pessoas esperando pelo seu amor por toda parte do planeta. As possibilidades são inúmeras. Então, acorde e arranque o saco plástico que está colocado sobre a sua cabeça e que cria em você essa falta de ar. Para amar, você só depende de você. E nem é do seu pulmão, é do seu coração. Então pare de se sentir escravizado ou escravizada pelo medo de perder e descubra que você pode respirar em qualquer lugar, ao lado de qualquer outra pessoa. Quem está com você precisa merecer estar com você. Você não é esmola para ser dada como caridade a ninguém. Pense nisso. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender a sua dependência afetiva e tenha lhe dado ferramentas para sair dela. Eu tenho aqui no canal outros vídeos que também falam sobre dependência afetiva. Dá uma olhada e compartilha isso com o máximo de pessoas possíveis e se inscreve no canal e deixa teu joinha para mim. Tchau, até a próxima!